Olá, profissionais de contabilidade, sejam todos bem-vindos à TV CRC Paraná. Eu sou a Michele Stephanie de Lima Mello, sou delegada do CRC aqui em Santo Antônio da Platina, e hoje nós iremos explorar um tema que é de extrema urgência e relevância, né? O tema de hoje são os impactos da reforma tributária para clínicas de saúde. Olha, tema bem agradável, né? Então já aproveito para ficar conosco. A reforma tributária está prestes a transformar o cenário fiscal do país e o setor da saúde será diretamente impactado. Neste evento, nós vamos entender de forma clara e objetiva como as novas regras, incluindo a criação do IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e do CBS, que é as contribuições sobre bens e serviços. Como elas afetam diretamente as clínicas e demais prestadores de serviço da saúde. E para nos guiar nessa jornada de conhecimento, temos o Gabriel Vilhena. Gabriel, ele é advogado, ele é palestrante, ele é professor, possui MBA e mestrado em Direito Tributário, pós-graduado em Processo Tributário e em Gestão de Pessoas. Gabriel, seja muito bem-vindo e a partir de agora a palavra ela é sua. Muito obrigado, Michele. É, bom, eu desejo que você tenha um ótimo dia aí, no momento que você esteja assistindo esse vídeo e que com certeza ajude você a entender um pouco mais dos impactos da reforma tributária para as clínicas de saúde. E quando a gente coloca assim, clínicas de saúde, a gente engloba diversas naturezas de serviços de saúde, né? Podemos incluir aí os serviços médicos, podemos incluir os dentistas, né? Podemos incluir os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, também podemos incluir psicólogos. Tem uma série de situações que a gente pode incluir aí nesses estudos. E, obviamente, que a procura, né, é muito maior pelas clínicas médicas mesmo, porque é uma demanda maior, não tem como evitar. Agora, com certeza, o nome diz, né? Clínicas de saúde. E dentro dessas clínicas de saúde, a gente pode estar estudando os impactos individualmente para cada natureza de serviço. E eu trouxe aqui um material para compartilhar com vocês. Esse material é um material assim para a gente entender um pouco mais desse panorama da, da reforma tributária para clínicas de saúde, e eu espero que você aproveite bem todo o conteúdo. Então, vem comigo que agora o bicho pega, hein? Então, vamos lá. Seguinte, pessoal, então, eu vou começar aqui com um sumário, né, do que a gente vai falar durante esse evento, né? Então, nós temos aí os impactos do IBS para serviços de saúde, IBS-CBS para serviços de saúde, como fica a reforma tributária com a equiparação hospitalar e como fica o IBS-CBS pelo anexo 5 do Simples Nacional. E tudo isso a gente vai falar aqui durante esse período de tempo. Então, não pisque o olho, porque agora é o momento de você atenção total e compartilhar esse vídeo com quem precisa assistir. Tá legal? E já deixa o like aí, porque esse like é muito importante para a gente poder alcançar o maior número de pessoas que precisam desse conteúdo. Então vamos lá. Pessoal, o que acontece? Eu vou direto para a prática, tá? A minha prática ela vai exemplificar com um case. Esse case eu trago aqui uma clínica pode ser uma clínica médica, odontológica de saúde, e como será a tributação com IBS e CBS de uma clínica com faturamento de 100 mil por mês, sem direito de aplicar o benefício da equiparação hospitalar no lucro presumido. Então a gente vai começar com a palavra é o pior cenário mesmo. O pior cenário é a tributação sem o direito do benefício da equiparação hospitalar. Nós vamos começar do pior cenário mesmo, o cenário mais custoso, com a maior alta carga tributária, para depois a gente conhecer os cenários com uma carga tributária menor. Bom, nesse mesmo cenário a gente vai comparar o Simples Nacional, o anexo 5, e dependendo da situação, se a gente tiver um fator R lá com acima de 28% ou igual a 28%, a gente tributar pelo anexo 3. E aí você vai ter uma visão do que tem de comparação para você tomar uma decisão. Poxa, Gabriel, mas o meu caso é diferente. Obviamente, cada caso é um caso.
E aqui eu coloco um exemplo que vai ser uma clínica com faturamento de 100 mil por mês. Poderia perfeitamente a PJ ter um faturamento menor do que esse ou até maior. Aí eu coloquei assim, ó, vamos fazer uma média aí daquilo que mais tem assim de clientes, é, próximo daquilo que a gente vislumbra aí fazer uma comparação, tá? Bom, por que que o faturamento vai influenciar no cálculo e nas comparações? Porque é o seguinte, quando você tem um faturamento muito baixo, na hora que você aplica os percentuais de presunção do lucro presumido, ele não vai atingir ali o adicional de imposto de renda de 10%. Por outro lado, quanto maior o faturamento, é, aí o adicional de imposto de renda acaba incidindo sobre a parcela da base de cálculo que exceder 60 mil no trimestre. Então, isso é muito importante, especialmente essa parte do imposto de renda vai influenciar muito a decisão de migrar ou não para um determinado regime ou migrar ou não para uma situação tributária mais favorecida. E aqui nós estamos falando de uma escolha de um regime. E essa escolha desse regime, não existe nada de lícito fazer uma opção por aquilo que é mais vantajoso para você dentro das opções que a gente tem no cenário brasileiro, da legislação que nos oferece, certo? Então, nós não estamos fazendo nenhum planejamento tributário abusivo, nada disso, apenas um planejamento das opções. E, obviamente, eu vou fazer essa comparação entre os dois regimes principais que as clínicas mais usam hoje, que é lucro presumido e simples nacional. Poxa, Gabriel, mas você podia ter incluído o lucro real. Não. Aqui, como a maioria dos meus alunos e contadores, eles estão acostumados a fazer o cálculo entre os dois, porque o cliente nem está preparado muitas vezes para o lucro real e a margem de lucro dele às vezes é maior do que aquilo que está no lucro presumido. Tá legal? Então, outro ponto importante também é que o cálculo do IBS e ICBS é por fora. E a clínica deveria reduzir os tributos ISS, PIS, COFINS do valor da operação. E aqui eu faço uma reflexão, porque naturalmente isso deveria acontecer quando começar a transição da reforma tributária com IBS e CBS. O valor do serviço que a gente já cobra hoje do nosso cliente ou paciente, vamos dizer assim, vamos colocar que é R$ 1.000, lá um determinado serviço de saúde. Esse valor já tem incluso ali o ISS, já tem incluso o PIS e COFINS, né, sobre o valor de R$ 1.000. Então, se você for ver, esses R$ 1.000, ele líquido, ele é um pouco menos do que isso. De repente, você tem lá o ISS mais o PIS e COFINS, um ISS de 5% mais um PIS e COFINS de 3,65, dá 8,65 do valor de R$ 1.000. Então, teoricamente, era para a gente diminuir esses tributos para fechar o valor da operação do IBS e CBS e acrescentar aí sim o valor do IBS e CBS a partir da transição da reforma tributária, especialmente no início de 2027, que vamos ter a CBS, né, substituindo integralmente o PIS e COFINS. O IBS ainda vai demorar um pouquinho, vai começar lá em 2029, as alíquotas já específicas para cada município, ok? Então, veja, o ideal era fazer essa redução do valor da operação para aí sim acrescentar o IBS e CBS. Bom, mas a gente está estimando aí, sabe, que dependendo da situação, dependendo da clínica, talvez ela repasse integralmente para o consumidor lá fazer a consulta e aí vai ser de acordo com cada caso, né? Então a gente vai ter que observar muito se as clínicas reduzirão esse valor do IBS, do PIS, COFINS e ISS, que já estão incluídos dentro da nota fiscal ali, se vai reduzir para depois acrescentar o IBS e CBS. Eu desconfio muito que na prática isso não vai ser feito. Se o serviço é R$ 1.000, muitas clínicas vão acabar falando, olha, o serviço é R$ 1.000, então agora tem o IBS e CBS aqui, acrescenta o IBS e CBS. Ou seja, você não reduziu para poder acrescentar. O cliente ou consumidor, vamos dizer assim, né,
no serviço, ele vai acabar pagando os R$ 1.000 mais os tributos que estão calculados por fora. Ou seja, querendo ou não, pode ser que haja um reajuste no preço dos serviços. Ok? Bom, partindo dessa premissa, o que a gente vai entender aqui agora? Como é que vai funcionar em 2026 em diante? Você vai ver que as clínicas médicas, lucro presumido, sem equiparação hospitalar, elas têm ali uma linha do tempo que a gente vai observar agora. Em 2026, nós vamos ter o IBS a 0,1% e a CBS de 0,9%. Só que esses tributos de IBS e CBS em 2026 serão apenas destaque na nota fiscal. Eles não serão, vamos dizer assim, recolhidos efetivamente, né, segundo as orientações da própria Receita Federal e organizadores da reforma tributária. Então, o artigo 343 e 346 da Lei Complementar fala de destacar 0,1 e 0,9, certo? E aí, só que aí, nesse ano de 2026, nós teremos, além de ter que destacar esse IBS, CBS aí sem recolher, vamos continuar recolhendo o ISS, o PIS e COFINS e o IRPJ-CSLL. Se eu considerar que o IRPJ-CSLL é um montante do percentual de presunção sem equiparação hospitalar, que é de 32%, vezes a alíquota de 15% e 32% ali, depois mais o adicional de imposto de renda de 10% sobre a parcela que exceder a 60 mil no trimestre, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, de R$100 mil por mês, ou seja, R$300 mil num trimestre, nós teremos uma alíquota efetiva do IRPJ e da CSLL no montante de 8,88. Então, é uma alíquota efetiva nesse exemplo hipotético e considerando que toda a minha receita seja tributada a 32% de presunção. Então, olha só quanto que vai dar isso daqui. Então, seria 5% de ISS, mais 3,65% de PIS, mais os 8,88% de IRPJ e CSLL. E aqui eu só estou colocando os tributos que são calculados sobre a receita, né? Então, não coloquei aqui, por exemplo, os encargos sobre folha de pagamento. Os encargos de folha de pagamento aí também teria mais uma parte de encargo de folha de pagamento para incluir aqui. Mas aqui é só sobre a receita. E aí, nesse caso, eu tenho ali uma alíquota efetiva total de todos esses tributos em 2026 de 17,53%. Poxa, Gabriel, mas o meu município, ele é menor, traz uma alíquota menor de ISS, digamos que seja de 3%. Tudo bem, é simples, você vai fazer o quê? Você vai diminuir ali dos 5, você coloca no lugar dos 5, você coloca os 3 e soma com o restante dos tributos que você está calculando, né? Então, essa é uma premissa importante que já temos que adotar aqui. Meu exemplo foi de 5%, mas cada município tem a sua alíquota de ISS, e isso vai influenciar muito, sabe por quê? Porque depois que vier a reforma tributária, não vai ter uma alíquota assim diferente para serviços de saúde e uma alíquota para serviços advocatícios e o consumo de bens. Não, vai ser uma alíquota igual para bens e serviços no geral. Então, vai ser uma alíquota definida para todo município, para todas as operações daquele município. E aí, veja, não vamos ter mais pode ser que não exista mais o benefício em si da alíquota que o município vai reduzir. Vamos ter a redução da alíquota do IBS-CBS em 60%? Vai, mas essa redução é da lei complementar. Essa é uma redução prevista já na lei complementar, que serviços de saúde listados no artigo 261, ele vai ter aliás, 238, uma redução do benefício, uma redução das alíquotas. Então, vejam, o que acontece nesse caso aí em 2027? Em 2027, nós começaremos com a reforma tributária de fato mesmo, de verdade, recolhendo. E aí, você vai observar que nós temos IBS a 0,1%, no artigo 344, e temos ali 0,05 IBS estadual, com redução de 60%, que vai cair para 0,02%,
e 0,05 municipal, que vai cair com redução de 60%, também vai cair para 0,02, e a CBS, nós estamos estimando, é uma estimativa, tá, gente? Por que eu não posso pegar e já cravar para você que vai ser 12? Porque precisa encerrar o ano de 2025 para o governo definir qual que vai ser a alíquota da CBS. Nós estamos estimando que essa alíquota da CBS seja de 12%. E sendo de 12%, aplicando a redução de 60%, vai ficar 4,8% de CBS. Então, eu somando as alíquotas de IBS já reduzidas e mais a CBS reduzida, considerando uma estimativa de alíquota de 12%, eu vou ter ali 4,84% de IBS e CBS. Só que em 2027, nós teremos o ISS ainda continua. Poxa, Gabriel, mas aí eu vou recolher IBS e vou recolher ISS? Sim, porque esse período de 2027, esse 0,05 aqui, com redução vai para 0,02, é só para período de teste mesmo do IBS e CBS. É só para que o governo arrecade esses recursos e pague o sistema para que esse sistema comece a funcionar com IBS e CBS. Então, ou seja, ele vai continuar exigindo, os entes federativos continuarão exigindo o ISS normalmente. Então, olha só que temos aqui. Temos 5% de ISS e mais os 8,88% de RPJ e CSLL, que vai dar 18,72%, certo? Em 2028, continua a mesma sistemática, não muda nada. E você vai ver aí que tem a alíquota de 4,84% de IBS e CBS, mais o ISS, mais os 8,88%, total dos 18,72% mantido. E aí sim nós passaremos a ter uma mudança um pouco mais expressiva em 2029. Por quê? Porque aí em 2029 nós teremos a redução de 10% de ICMS e ISS e vai passar a ser o ISS um pouquinho majorado. Ou seja, eu vou recolher 90% de ISS e 10% de IBS. Só que esses 10% é do montante de arrecadação. O que a gente fez aqui? A gente fez uma estimativa, tá, gente? É uma estimativa. Considerando que a alíquota do IBS estadual seja lá no futuro de 13 e o IBS municipal seja de 3, né? Então, se você somar os 13 mais os 3 mais os 12, vai dar 28% de IBS e CBS, certo? É uma estimativa. Gabriel, mas e se não for aprovado em 28? Se não for aprovado em 28, você vem aqui nos cálculos que eu fiz aqui e refaz no seu exemplo aí, para você entender como vai ficar. Nesse exemplo, eu estou colocando aqui que em 2029 seja fixado uma alíquota de IBS de referência, né, vamos dizer assim, e depois a alíquota padrão de 13. E aí 10% de 13 dá 1,3%. Né? 1,3%. Esse 1,3% ele vai aplicar redução de 60%, e aí nós vamos chegar na alíquota de 0,52% de IBS em 2029, IBS estadual. Aí o IBS municipal, se eu considerar uma alíquota de 3%, 10% desses 3 vai dar 0,3%. Esse 0,3% reduzido, com a redução de 60%, aí eu vou chegar na alíquota de 0,12%. E aí, o CBS, eu estou estimando de novo, mantendo a estimativa de 12%, certo? No somatório total, a alíquota de referência aí seria de 28%, tá? Bom, CBS de 12 com redução de 60 vai para 4,8. Você vai perceber que a CBS aqui, ó, eu mantive a estimativa de 12 com redução de 60, fica 4,8, 4,8, 4,8 em 2029 também. Então vamos somar tudo aqui para ver quanto que vai dar, ó. 5,44 de IBS e CBS, porque agora nós somamos o 4,8 mais esse 0,52 mais o 0,12. O ISS, nós tivemos, se a alíquota for de 5% no município, nós vamos ter uma redução de 10%. Redução de 10% de 5 vai dar 4,5.
Então, nós vamos ter uma redução aí do ISS, passando, nesse exemplo, para 4,5%. E mais o IRPJ-CSLL, 18,82%. Maravilha! Então, nesse ponto aqui, você vai ver que aqui nós tivemos um ligeiro aumento da carga tributária, considerando os tributos sobre o total calculado da operação, certo? Total calculado da operação. Poxa, Gabriel, além disso, tem mais alguma coisa? Sim. Em 2030, continua a projeção aí, a redução gradativa. Você vai ver que em 2030 nós temos a redução de 20% de ICMS e ISS. E aqui eu estou fazendo estimativas, tá, gente? Você pode até falar assim, Gabriel, não concordo com a sua estimativa, acho que a sua estimativa tinha que ser maior, não tem problema. Acho que esse que eu queria provocar mesmo. Se você está achando que vai ser menor o IBS-CBS, de 28 para 26, ou vai ser maior, 30, aí você faz os cálculos com base naquilo que você encontra aí de referência, né? Tem muita gente falando de 26,5%, de 27%, de 28%, mas chegaram até a falar de 30% de IBS-CBS. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. 2030, o IBS, com redução de 20%, ele ficaria, vamos lá, 13% de alíquota padrão do IBS estadual, vezes 20% vai dar 2,6. 2,6 menos 60%, eu vou chegar em 1,04. E aqui, esse 3% de alíquota de IBS municipal vezes 20%, eu vou chegar numa redução com 0,24%. E a CBS, eu mantenho a estimativa de 12%. Tá? Mantém a estimativa de 12, que vai para 4,8. Então, nós teríamos o quê? IBS-CBS, 6,08. O ISS, nós teremos uma redução de 20%. E aí, se eu tiver uma alíquota de 5, aplicar 20% de redução, o ISS vai passar para 4. E aí, o IRPJ-CSLL, teremos uma alíquota de IRPJ-CSLL de 8,88. E o total aqui vai dar 18,96%. Já aumentou um pouquinho aqui a alíquota efetiva, né? Você vai ver que aumentou um pouquinho a alíquota efetiva. Ó, tínhamos 18,82, agora passou 18,96. E em 2031, a redução é de 30%. Aí, 30% aqui, 3,9% de IBS estadual, com redução de 60% fica 1,56%. E o IBS municipal é 0,9. Só lembrando aqui o cálculo desse 0,9, como é que você chegou nesse 0,9? Eu considerei que a alíquota de referência, a alíquota padrão do município é de 3%, vezes 30, né? Vezes 30, então nós chegamos 0,9. A mesma coisa que o estadual, 13% estimativa, vezes 30, chegou no 3,9. Com a redução fica isso aqui, ó. Com a redução fica 1,56 e 0,36. Ok? Bom, até aqui tudo bem? Espero que você esteja me acompanhando aí. Vai deixando os comentários aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para mim, que é muito importante. Tá bom? Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu vejo aí no final, vou acompanhando os comentários depois aí. Bom, vamos lá. Aí nós temos o IBS-CBS com 6,72% de carga tributária. Isso eu estou falando, Gabriel, mas tem o IBS-CBS, vai ter crédito, Gabriel. Sim, vai ter crédito, gente. Você vai poder tomar crédito de muitas coisas. Porém, eu estou considerando aqui a alíquota efetiva de tudo, entendeu? Então, calma o coração aí, que depois você pode tentar reduzir esses 6,72 aqui para um pouco mais, e aí com a tomada de créditos. E como é que você vai saber a alíquota efetiva do IBS e CBS após a tomada de crédito? Imagina que você tem uma planilha de Excel com todas as entradas e com todas as saídas. Aí você vai calcular o total de IBS e CBS sobre as saídas, que é o débito, menos o total do IBS e CBS das entradas, com todos os créditos.
Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um menos o outro, que é a apuração. Aí você chegar na apuração, você vai chegar no montante, um montante devido. Esse montante devido é o que você tem de alíquota efetiva, de carga tributária efetiva, que é o que você vai pagar de verdade, porque aí você vai fazer o seguinte: esse montante de efetivo você vai pegar e vai dividir pelo valor da operação, o valor da receita, vamos dizer. E aí que você vai encontrar uma alíquota efetiva talvez menor do que esses 6,72. Mas vamos lá, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Uma clínica, ela pode ter aluguel, ela pode ter energia, ela pode ter outras coisas, algumas despesas ali, pode ter alguns materiais que ela usa, né? É, pode ter até algumas despesas como internet, vai poder tomar crédito, tudo isso. Só que, por exemplo, mão de obra, pessoa física, não vai poder tomar. Então, de repente, tem uma secretária, tem algum auxiliar, tem mais algumas pessoas que ajudam, essas pessoas não vão poder gerar crédito, porque a mão de obra não vai dar direito a crédito. Bom, nesse exemplo aqui, em 2031, nós chegamos numa carga tributária de 19,10%, tá? Só considerando as alíquotas efetivas e sem considerar a tomada de crédito. Bom, em 2032, nós teremos uma redução, a alíquota equivalente aos 40% reduzidos de ISS, de SS nesse exemplo nosso. Então, se eu considerar 13% de alíquota de IBS estadual vezes 40%, eu vou chegar em 5,2%. Com a redução de 60%, fica 2,08%. E aqui, em 2032, se eu considerar a alíquota de 3% vezes 40%, eu vou chegar numa alíquota de 1,2% municipal. Com a redução de 60%, fica 0,48%. E a CBS, eu tenho aqui a estimativa que será em torno de 12, 4,8 mantém. Eu estou mantendo a estimativa de 12, tá bom, pessoal? Ótimo, uma maravilha. Aí, Gabriel, está ficando aqui 7,36 mais os 3% de ISS. Mas por que está diminuindo o ISS aqui, Gabriel? Porque nós estamos reduzindo, estamos aumentando o IBS e diminuindo o ISS, certo? E reduzindo na mesma proporção aqui, de 40%, certo? Então, se você pegar 5% menos os 40%, vai dar os 3% de ISS. Bom, legal. E aí nós temos aqui a alíquota do IRPJ-CSLL, que é de 8,88. No total, deu 19,24. Já aumentou um pouquinho. Ok. E aí, em 2033, nós teremos a extinção do ISS do ICMS, e aí sim passa a ter uma redução. Se eu pegar 13% de IBS estadual com alíquota já padrão, fixada, vai dar, com redução de 60%, vai dar 5,2%. E 3% com redução de 60% vai dar 1,2%. Mais 4,8%, olha só quanto que vai dar aqui, 11,20%. Esse é o 11,20% que todo mundo fala, mas isso aqui é só em 2033, né? Aí quando chegar em 2033, mais 8,88 de RPJ-CSLL vai dar 20,08. Essa é a carga tributária que a gente está estimando, e com possibilidade de tomada de crédito aqui nesses 11,20. Ok? Então a tomada de crédito vai ser muito importante. Espero que até aqui você esteja me acompanhando. Essa é um cenário de carga tributária que pode chegar a 20,08%, certo? De tributação de clínicas sem equiparação hospitalar no lucro presumido, certo? Poxa, Gabriel, mas e se eu tiver equiparação hospitalar? Como é que fica, né? Bom, aí a gente vai fazer uma simulação aqui. Como será a tributação com IBS e CBS se a clínica com faturamento de 100 mil por mês com direito a aplicar o benefício da equiparação hospitalar no lucro presumido? E lembrando que o cálculo é por fora, a clínica deveria reduzir os tributos de ISS, PIS, COFINS do valor da operação. Beleza. Então, vamos fazer uma estimativa aqui das alíquotas efetivas de tudo que você teria que pagar até 2033. Vamos lá. Olha só essa situação aqui. 2026, gente, 2026 não muda nada. Para quem tem equiparação, para quem não tem, não vai fazer diferença nenhuma, né? Na parte de
na parte de PIS e COFINS, e nem na parte de IBS e CBS, porque não vai ter recolhimento, como a gente já disse. Mas a gente vai ter que destacar isso na nota, colocar o Secless-Trib corretamente, orientar o nosso cliente a colocar o Secless-Trib. Se você não aprendeu a colocar o Secless-Trib, você tem que aprender mais, estudar, continuar estudando aí, fazer algum curso, né, e continuar se aprimorando, tá? Bom, aí você tem aí o IBS e CBS sem recolher, o ISS de 5% não muda nada, e 3,65 de PIS e COFINS não mudou nada em 2026. E aí, olha só o IRPJ-CSLL. O IRPJ-CSLL foi para 2,28%. Por quê? Porque eu vou aplicar o percentual de presunção de 8 para 8 e 12, né? E aí eu tenho o direito de utilizar vai ser uma carga tributária efetiva de 2,28 de IRPJ-CSLL. Qual que é o erro de muitos contadores? Às vezes não aprende as condições, às vezes não entende as condições para poder aplicar a equiparação hospitalar, simplesmente ouviu na internet, já aplica os 2,28, não entende nada das condições, aí é problema. Não analisou os documentos, não sabe analisar os documentos, não sabe analisar as notas fiscais, não sabe analisar um RDC 50, então aí complica. Então você tem que estudar, e não é hoje aqui que eu vou explorar, não é hoje que eu vou explorar esse tema aqui de todas as condições, porque não tem um tempo, eu vou falar de reforma tributária aqui, né? E aí, com e sem equiparação aqui, com o impacto disso daí. Olha só, hoje, atualmente, nós estamos com a carga tributária, em 2026, com equiparação hospitalar, de 10,93. Se eu considerar, nesse município, que a alíquota fosse de 2%, olha essa carga tributária, partiria para 7,93, seria maravilhoso. 7,93 seria massa demais, tá? Bom, aí, em 2027, nós teríamos ali o IBS já, mesma sistemática que a gente aprendeu anteriormente. O 0,05 com redução vai para 0,02, tanto estadual quanto municipal, mais o CBS de 4,8, o somatório de tudo vai dar 12,12%. 12,12% é a carga tributária de IBS e CBS. E também do IRPJ, CSLL, e aí o PIS e COFINS aqui já não tem mais, vocês perceberam? Ó? Não tem mais PIS e COFINS aqui em 2027. Show de bola? Bom, em 2028, você tem 0,1 dividido em 0,05 estadual, 0,5 municipal, com essas reduções, e o 4,8. Então aqui vai para 4,84 manteve, o ISS também mantém os 5% aqui, certo? E os 2,28% total de 12,12. 2029 já muda um pouquinho, porque nós teremos lá as reduções das alíquotas, você vai ver que o IBS, que a gente tinha visto lá, ele não mudou aqui comparado com a equiparação hospitalar sem equiparação hospitalar. Gente, não vai ter diferença aqui do IBS e CBS para quem tem e quem não tem equiparação hospitalar. Assim, o que tem de diferença é o IRPJ e a CSLL, que eles não sofreram modificação na lei. Então, o IRPJ e a CSLL continuam as mesmas regras de apuração e de regra de condição que a Receita Federal vem exigindo dos contribuintes que são clínicas, certo? E muitas vezes dessas condições de IRPJ e CSLL, a clínica ela não consegue atender todos os requisitos da Receita Federal e muitas vezes ela tem que buscar uma medida judicial na justiça para poder conseguir o benefício amparado por uma decisão judicial. E hoje está muito perigoso mesmo, né? Por quê? Porque os tribunais, especialmente o TRF da 4ª Região, que é o TRF do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o TRF da 4ª tem jurisprudências desfavoráveis que estão preocupando enormemente os contadores e também as clínicas médicas. Quem conseguiu garantir benefício, garantiu. Quem não conseguiu garantir ainda está correndo um risco. Por quê? Garantiu na justiça, decisão transitada em julgado, sentença transitada em julgado, para aquele contribuinte tem direito de aplicar.
Agora, aquele contribuinte que não venceu na justiça, ele está correndo o risco de receber uma autuação. E aí pode ser que venha cobrar a diferença, né? Imagina que vai cobrar a diferença, olha lá quanto que tinha dado lá atrás, né? De 18,82 em 2029 para 12,22. É muita diferença aqui. Dá uns 6% de diferença. Você calcular 6% sobre 100 mil reais, né? Vamos colocar aqui, dá os 6 mil reais. 6 mil reais vezes 60 meses, né, que é uma fiscalização pegando 60 meses, é muita coisa. Então, você pega aí, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ó, vezes 60, vai dar 360 mil reais de encargo. Aí, se eu colocar uma multa de 75%, vai para 270 mil reais. Se eu considerar uma Selic aí, põe aí em torno de 12% ao ano e a média de 45% ao longo desses 5 anos, pô, olha o tanto que vai dar. A soma que eu estou fazendo aqui, que eu não estou nem mostrando para vocês, mas se for pego numa autuação, uma dívida de 792 mil reais. Isso porque você calculou sem ter o direito, vamos dizer. 792 mil reais, considerando um faturamento, uma economia de 6% que você promoveu sem conquistar esse benefício. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aqui. Então, estava falando aqui sobre 2029 e também dos anos anteriores, que esse benefício da equiparação hospitalar. Você deve atender todas as condições para poder aplicar o benefício. Tá? Cuidado, tá? Muito cuidado. Aqui eu estou falando quando tem o benefício, como que vai ficar a carga tributária. Beleza? Bom, em 2029, então, nós chegamos em 12,22%. Vamos seguir em frente aí, vamos ver como é que fica em 2030. Em 2030, nós teremos aí o IBS lá, ICBS, é, igual que a gente tinha falado, né? Não mudou, certo? Bom, e aí nós temos também, opa, dois pontos, vamos lá. Então aqui, IBS reduzidos em 20%, nós teríamos aí a alíquota de 2,6, que com redução vai para 1,04, 0,6 com redução vai ficar para 0,24, e CBS estimado em 12, com redução de 60 fica 4,8. Então, o somatório aqui de todas as alíquotas, e aí você vai ver que o ISS foi reduzido aqui também, ó. O ISS foi reduzido, então deu 12,36. Em 2031, você vai ver a mesma sistemática que a gente tinha visto anteriormente lá, só que aqui o ISS também reduziu mais um pouco e o IBS e CBS ele aumentou um pouquinho. Ok, e nesse ponto, somando tudo, deu 12,50%. Em 2032, nós vamos ter 7,36% de IBS, CBS, mais 3% de ISS. O ISS reduziu mais um pouquinho, e aí é o último ano de ISS, e aí eu tenho o 12,64% de, de alíquota total, de alíquota efetiva total. E em 2033, então, nós teremos 11,20, mais os 2,28, 13,48. Pô, 13,48, gente, é muito bom. Às vezes, o 13,48 é muito menor do que você paga no Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional, às vezes, é mais pesado do que esses 13,48. Então, eu estou falando a projeção lá em 2033. Olha só, certo? Em 2033, já com a reforma totalmente implantada. Mas esses slides aqui que a gente passou, dá para entender um panorama completo de clínicas de saúde que têm equiparação hospitalar e aqueles que não têm, certo? Qual que é a carga tributária que vai ter aí para fins de aplicação dos benefícios. E aí, vamos agora mudar um pouco de cenário, vamos mudar para Simples Nacional. O Simples Nacional, certo? Que diz respeito a clínicas médicas, odontológicas e de saúde, nós temos a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses
Lá em 2027, ele vai ter uma alteração na legislação. Então, a receita bruta acumulada dos 12 meses antecedentes ao mês anterior ao do período de apuração, a partir do 1º de janeiro de 2027. Então, nós teremos essa mudança na regra, para facilitar a emissão das notas, para facilitar o cálculo do IBS-CBS também, dentro do PJDAS. Dentro do Simples Nacional, quando a opção pelo regime regular de IBS-CBS é possível? A opção pelo regime regular de IBS é semestral, válida por semestre, iniciado em janeiro ou julho, certo? E a opção é feita em setembro ou abril anteriores. Então, se eu quero fazer a opção para o primeiro semestre de 2027, eu vou fazer a opção com data limite até 30 de setembro de 2026. E assim, sucessivamente, até os próximos anos, até quando existia aí a reforma tributária IBS-CBS dentro do PJDAS. E aí, o limite a opção é retratável no semestre, e o limite para ICMS, ISS e IBS será de 3.600.000, tá? Esse é o limite que nós temos hoje. Beleza, o Simples Nacional, então, no anexo 3, com o fator R igual ou maior do que 28%. Como que ficaria a carga tributária do Simples Nacional se o meu fator R for muito bom? O meu fator R for excepcional. Exemplo, vamos considerar uma receita bruta de R$100.000. Para o meu fator R atingir os 28%, eu precisaria de uma folha de R$28.000, considerando os encargos que podem ser inclusos dentro do fator R, né, que é FGTS, CPP e também o Prolabore e folha de pagamento. Somando tudo isso, tem que bater os R$28.000 desses R$100.000, da ordem dos 28%. Se for igual, pelo menos já pode passar para o anexo 3. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer um cálculo considerando uma tributação de IBS-CBS de uma clínica com faturamento de 100.000 por mês pelo Simples Nacional no anexo 3, certo? E vamos ver quanto que vai dar de carga tributária de IBS e CBS. Bora lá? Então, bora. Então, o que acontece aí? No anexo 3, lembrando que o Simples Nacional só vai começar a IBS e CBS a partir de 2027, certo? E a partir de 2027 nós teremos, então, a alíquota de IBS e CBS lá dentro, tá? Enquanto isso, você não vai fazer nada em 2026, pode ficar tranquilo. A única coisa que você tem que fazer é que se você comprar alguma mercadoria e comprar com IBS e CBS, você tem que fazer uma nota de devolução, aí você vai ter que emitir a nota fiscal com destaque de IBS e CBS. Tirando isso, você não vai precisar fazer nada dentro do Simples Nacional. Bom, e aí, um exemplo de cálculo no anexo 3 aí, na tabela de 2027, você tem um primeiro passo aí que você vai encontrar a alíquota efetiva total. E a receita bruta acumulada nos 12 meses, deu aqui 1.200.000. Fator R, a folha 12 igual a superior a 28%, que nesse caso vai dar R$336.000, certo? Que corresponde a 28% desses 1.200. E aí a receita de janeiro de R$100.000. Então vamos fazer a conta aí de quanto que vai ficar essa alíquota. Primeiro, ele vai se encaixar em qual faixa de tributação? Ele vai se encaixar aqui na quarta faixa, de 1.200.000, né? Vai ficar aqui entre 720.000 e 1.800.000. A alíquota de 16% e a parcela deduzível de 35.640. Então, 1.200.000 vezes 16 menos 35.640 dividido por RBT12 de 1.200.000. Eu vou encontrar a alíquota efetiva do Simples Nacional de 13,03%. 13,03%. Gente, vocês lembram lá quanto que eu fiz a conta aqui da equiparação hospitalar? Olha só, em 2026 estava 10,93%. Em 2027, 12,12%, né? Porque vai ter o IBS e CBS. Só que tem o IBS, o CBS vai entrar, mas com possibilidade de crédito. Então, de certa forma, pode ser que esses 12 diminuam um pouco mais, entendeu? E aí, no Simples Nacional, está dando 13,03%. Então, foi pesado, já que o anexo 3 já está pesado. Isso que tem gente que nem consegue chegar no anexo 3, porque não tem fator assim tão alto.
fator R, né? E aí, bom, esses 13,03, você vai ter que calcular lá o IBS e CBS dentro do PJDAS, para destacar nos documentos fiscais, né? Inclusive, os tomadores de serviço vão tomar o crédito do IBS e CBS do que for destacado nos documentos fiscais, com base no IBS e CBS dessa repartição aqui, da tabela em cada anexo, né? Então, veja, você vai ter ali a alíquota efetiva do IBS, a alíquota efetiva do Simples Nacional, vezes a repartição. Então, a CBS é 16,42, que vai ser 13,03 vezes 16,42% aqui da quarta faixa de repartição, o IBS 0,19. Então, nós teremos aqui 2,14% e mais 0,02% de IBS, que é o resultado dessa aplicação aqui de 13,03 vezes 0,19. Aí deu isso aqui de IBS. Então, vejam quanto que está dando aqui de alíquota efetiva de IBS-CBS. 2,16%. Então, isso daí é o que vai ser destacado na nota fiscal de serviço lá em 2027 para quem, digamos, que o hospital vai comprar o serviço aqui, vai adquirir o serviço da clínica ou dessa PJ, e aí vai destacar no documento fiscal 2,16, e esse é o crédito que o hospital vai ter em 2027. Isso em 2027. Tá legal? Bom, Gabriel, mas isso em 2027, mas em 2033, como é que vai ser? Em 2033, vamos fazer uma simulação aqui, então. 1.200.000, né? Fator R de 336 mil aí bateu os 28%, a receita de 100 mil reais. Então, tem 1.200.000 vezes 16%, que é a quarta faixa de tributação, menos a parcela a deduzir. Eu chego nos 13,03 também. Não mudou nada a tabela aqui, tá, gente? A tabela continua a mesma. Olha aí que você percebeu isso? A tabela não mudou. Nossa, Gabriel, então quer dizer que vai ser a mesma tabela? Vai, o simples vai ser a mesma tabela. Só que o que muda em 2027 para 2033? O que muda é a repartição das alíquotas. É a repartição do IBS e CBS para cada montante ali de IBS e CBS que vai ser colocado na nota fiscal. E aí a alíquota efetiva do IBS mais CBS é o quê? 13,03 vezes 16,60%, que é a quarta faixa aqui, ó. Quarta faixa, 13,03 vezes 16,60%, eu vou encontrar a alíquota efetiva de 2,16. E aqui eu tenho 13,03 vezes 32,50%, ó, na quarta faixa. Quarta faixa. Ok? Aí deu, nesse caso aqui, o IBS foi um pouquinho maior, 4,23, total de 6,40% de alíquota efetiva, é, para esse cálculo aqui, tá? Bom, o que acontece? Esse 6,40% aqui vai ser destacado nos documentos fiscais, tá? Vai ser destacado nos documentos fiscais. Bom, quando for destacado nesses documentos fiscais, o que acontece? O tomador de serviço, lá em 2033, vai tomar esse crédito. Vai tomar esse crédito. Tá? Quando ele tomar esse crédito, vai ser o que está na nota fiscal, os 6,40%. Poxa, Gabriel, mas aí, se ele tivesse fora do regime do Simples, qual que seria a alíquota em 2033 de IBS e CBS? Estimado lá que a gente fez, 28% menos a redução de 60%, fica 11,2%. 11,2%. Então, se for ver, metade do crédito que ele vai ter lá em 2033 é o que vai estar no Simples Nacional. Então, o Simples, ele vai gerar crédito, mas ele não vai gerar um crédito tão alto, né? Ele vai gerar um crédito que está no próprio PGDAS, certo? Bom, qual que é o ponto? Às vezes você vai falar o seguinte, poxa, Gabriel, mas sabe o que é? Eu comprei uma máquina aqui, eu vou comprar um Doppler
Esse Doppler para a clínica é um equipamento assim que custou caríssimo e pagou muito caro desse Doppler com direito a crédito de IBS-CBS. E aí convém você fazer o quê? Pô, convém você pegar e tributar pelo regime regular. E aí você sair do regime do simples e passar para o regime regular para tomar esse crédito. Porque você imagina que você comprou vários equipamentos somatórios de R$ 2 milhões de equipamento e com crédito. E aí esses R$ 2 milhões você vai ter que pagar o IBS-CBS de qualquer jeito. Se é simples, nacional, lucro presumido, vai ter que pagar o IBS-CBS do equipamento. Não tem como fugir. Pode ser que ele tenha uns benefícios de redução, pode ser que tenha algo assim, mas vai ter que pagar. Se ele for do simples, dentro do PJ Dados, vai virar custo para ele. Se ele não for do simples e ele for recolher fora do PJ Dados, aí ele pode tomar o crédito. Ele pode tomar o crédito e isso daí ele pode abater do montante dos débitos aqui, depois separadamente. Só que o que acontece? Quando ele optar pelo Simples Nacional, quando ele optar pelo Simples Nacional e optar pelo regime regular para recolher o IBS-CBS separado, fora do PGDAS, pelo regime regular, o que ele vai fazer? Nesse exemplo aqui, ele teria a alíquota de 13,03, certo? Menos 6,40, né? 6,40. Então, ele vai continuar recolhendo no PGDAS uma alíquota de 6,63%. Então, ele continua os 6,63%, que é o IRPJ, a CSLL e a CPP, continua recolhendo, e o IBS-CBS ele vai recolher separado. Entendeu? Como que você vai descobrir que vai valer a pena o IBS-CBS? É simples, você lembra que eu comentei com vocês, você coloca tudo numa planilha de Excel. Um exemplo, uma tabela, total de débitos no período de apuração, total de débitos sobre R$ 100 mil. No caso aqui, total de débitos deu tanto. Total de créditos deu mais tanto. A diferença dos dois é a carga tributária efetiva, né? É o que é devido no final do período. E aí a carga tributária efetiva, você vai ter uma comparação com aquilo que você recolhia dentro do Simples. E dependendo da situação, até gerar de crédito para os seus contratantes, certo? Então, e muitos contratantes vai pedir, olha, eu quero que seja tributado pelo regime regular, que eu quero crédito integral. Tá legal. Então, vai depender do contratante mesmo, tá? Se vai exigir isso, se vai forçar, né, a passar pro regime regular. E aí tem duas formas de você recolher pelo regime regular. Dentro do próprio Simples e fora do Simples, no lucro presumido, né? Aí, pela equiparação hospitalar ou sem equiparação hospitalar. E aí vamos fazer o cálculo aqui do Simples Nacional no anexo 5 com fator R menor do que 28%. E nesse caso aqui, olha só, o primeiro passo é encontrar a alíquota efetiva total, receita bruta acumulada em 12 meses, 1.200.000. O anexo 5, gente, é muito mais pesado do que o anexo 3. Olha só as alíquotas, começa com 15,5, lá no anexo 3 começa com 6. Mas nesse exemplo aqui de 100 mil mês, ele fica na quarta faixa, ele vai ficar na alíquota de 20,5%. Menos a parcela deduzida de 17,100, que também é menor, vai dar 19,08% de carga tributária. É muito pesado o anexo 5. Pô, entre o anexo 5 e o equiparação hospitalar, se eu conseguir equiparação hospitalar na justiça, por exemplo, eu prefiro o anexo 5, a equiparação hospitalar no lucro presumido, entendeu? E ainda posso tomar crédito lá de IBS-CBS ainda. E vamos voltar lá, ó, vou voltar lá atrás para ver quanto que dá com equiparação hospitalar. Com a equiparação do hospitalar em 2026 dá 10,93. Em 2033 vai estar 13,48 pouquinho. Mas mesmo assim acho que vai valer mais a pena do que o anexo 5, né? O anexo 5, especialmente se você não tem uma folha tão alta, tá? Poxa, Gabriel, realmente não tenho folha alta desse jeito, não. Então é anexo 5. É pancada, tá? Então vamos lá. Aí passamos aqui no segundo passo, que é calcular a alíquota efetiva no anexo 5. 19,08 de alíquota efetiva,
aí eu faço a repartição de CBS, 19,08 vezes 19,94% deu 3,61 de CBS. E IBS, 19,08 vezes 0,21, deu 0,04. O somatório dos dois, 3,65%, coincidentemente, né? Mesma alíquota de PIS/COFINS no regime cumulativo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Bom, aqui deu 3,65%, e vamos para um outro cenário aqui de 2033. O cenário de 2033, você vai ter uma tabela idêntica, não muda nada, está em 2033, continua os 19,08%. O que vai mudar em 2033 é a repartição. Aí a repartição fica aqui maior, né, um pouquinho, por conta do IBS ter sido implantado 100%. E aí, veja, 19,08 vezes a quarta faixa aqui da CBS vai dar 19,15, e o IBS 19,08 vezes 21% aqui da parte da coluna de IBS. Olha quanto que deu, 3,65 mais 4,01, total de 7,66% de carga tributária de alíquota efetiva no anexo 5, só de IBS e CBS. O que você vai fazer? Pô, se eu tiver 7,66 pagando de IBS e CBS, você vai fazer a conta para ver quanto que seria pago no regime regular. Qual que é o problema do regime regular, tanto no anexo 3 quanto no anexo 5? É que você fala assim, nossa, esse mês é muito bom, eu gastei muitas despesas, esse mês foi muito bom, comprou a máquina. Beleza, só que aí você tem que considerar para todo o semestre, né? Você não pode falar assim, esse mês eu vou voltar para o simples, esse mês eu vou recolher pelo regime regular. Não, não pode intercalar. Ou você tem que tributar por semestre. E se você pedir ressarcimento do Simples Nacional, não pode voltar para o regime regular, aliás, para o Simples Nacional. Pediu ressarcimento de IBS e CBS, não pode voltar. Então, é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas dependendo do caso, dependendo da clínica, vai fazer um investimento. O que vai acontecer? Muitas clínicas, muitas empresas, muitas clínicas, muitas empresas vão fazer esses estudos de investimentos a partir de 2027. Por quê? Porque aí você sai do regime normal, passa para o regime regular e toma o crédito disso e fica batendo esse crédito ao longo de um tempão, entendeu? Então vai valer a pena você fazer essa análise. E muito provavelmente, muita gente que estiver de olho no regime regular vai deixar para fazer os investimentos maiores, não gastar nada agora, gastar e fazer os investimentos a partir de 2027, porque vai ser um crédito maior, vai diminuir a carga tributária, vai gerar o crédito para o futuro, certo? Então, basicamente é isso. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanhou comigo aqui até o final, tá? Muito obrigado, e vou deixar meu contato aqui, atendimento@contabilistaplay, e o telefone do meu escritório também, da minha empresa também. Obrigada, Gabriel, por compartilhar conosco seus conhecimentos. Foi muito útil, assim, eu aprendi muito. Eu trabalho já com clínica de estética e os clientes já ficam assim, o que que vai mudar? Eles já estão super ansiosos, né, querendo saber quanto que eles vão pagar de impostos. Eu falo assim, ó, vamos com calma um pouco, porque como você mostrou, são mudanças que vão acontecendo, a gente ainda não tem muitas informações também, né? A gente tem uma alíquota, mas ainda está dentro daquele planejado. Mas eu tenho certeza que essa apresentação aqui já vai ajudar muitos contadores. E eu queria, antes da gente encerrar, né, qual seria uma mensagem final que você pode deixar para os contadores desta área que estão assistindo conosco essa nossa aula aqui? A mensagem é o seguinte: a preparação, ela precede o seu sucesso. Continue se preparando, continue estudando. Se você acha que estudou muito, não vai achando assim, não, porque tem que estudar mais, tem muitos detalhes para aprender, tem sempre mais alguma coisa para aprender. Se você já fez uma aula, fez duas, fez três, faça mais. Por quê? Porque você vai entrar 2026 mais preparado. Você vai entrar 2026 já pensando na reforma tributária, dominando ela de verdade, porque, olha, muita informação para poder dar conta, muitos deparos para fazer,
muitos cálculos para poder simular e, enfim, essa é a minha mensagem que eu digo que você, essa reta final de 2025 agora faça, prepare o máximo que você puder para que não sofra tanto a partir de 2026. Muito bacana, muito bacana. E antes da gente, e assim a gente fecha, né? Mais um evento que vai transformar a forma como você enxerga a contabilidade. Vamos juntos, gente, levar esses conhecimentos adiante, né? Curta esse vídeo, compartilhe com aquele contador que você sabe que precisa deste conteúdo também. Acredito que não só os profissionais da área, mas assim, foi uma explicação tão enriquecedora para a gente que eu tenho certeza que para muitos contadores vai fazer sentido isso. Aproveita para você também se inscrever no nosso canal aqui da TV CRC, ativa o sininho para você não perder nada. Nosso objetivo é tornar você um profissional ainda mais estratégico e preparado para os desafios do futuro. Um agradecimento especial a todos vocês que participaram junto conosco. Até a próxima. O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.